É isso aí, meus alunos. Agora a gente vai para a nossa revisão, tá? Nós vamos dar uma relembrada aí nos pontos chaves dessa aula. Lembrando que foi uma aula muito tranquila, né? Eu, particularmente, adoro falar sobre a questão da célula, principalmente aí núcleo e essa parte genética, né? Vamos lá. Vamos para a nossa tela. E, seguinte, nós falamos sobre os componentes do núcleo, de uma forma geral. Vimos aí que o núcleo ele é formado pela membrana carioteca, tá? Aqui a membrana carioteca, ela tem a membrana interna e a membrana externa. Os poros dessa carioteca que servem aí de conexão entre o ambiente interno do núcleo e o ambiente externo ao núcleo, né? Temos o nucleolo que participa ali diretamente na produção de ribossomos, né? Logo, ele ganha uma importância muito grande porque os ribossomos são estruturas que vão fabricar proteínas, né? De uma certa forma, vamos dizer assim, eles vão produzir proteínas, tá? E isso faz com que o nucleolo também ganhe muita importância. O nucleolo é como se fosse o núcleo do núcleo, entendeu? E o espaço perinuclear, beleza? E a gente consegue perceber a relação dos cromossomos com o nucleolo, que o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, ele fica logo ali associado, né, anexo ao núcleo. Então, logo, a gente consegue perceber que faz sentido o fato do nucleolo influenciar nessa produção de ribossomos e, automaticamente, o retículo endoplasmático que fica ali anexado vai ficar... esses ribossomos vão ficar aderidos a ele, tá bom? Então, os poros da membrana carioteca vão servir para entrada e saída das substâncias que tem no núcleo, tá? O nucleolo eu acabei de falar. Tá? E dentro desse vão ter os cromossomos. Esses cromossomos são estruturas que vão ter o DNA do indivíduo, né, compactado neles. E esses cromossomos, eles possuem uma determinada morfologia que vai depender da posição onde se encontram os centrômeros. O que são centrômeros? São as regiões onde essas cromátides irmãs, né, onde elas vão se associar. Em algum ponto elas vão se juntar e vão formar uma estrutura parecida, semelhante com a letra X, tá bom? Então você percebe que existem centrômeros que são bem no meio, que a gente chama de metacêntricos. Existem centrômeros que são um pouco acima do meio, são submetacêntricos. Os acrocêntricos, que são aqueles lá mais perto da cabeça, né, dos telômeros, e tem aqueles que ficam de fato na região telomérica do cromossomo, né, que foram as regiões teloméricas, os satélites são aquelas que ficam na superfície superior, no caso. Mas existem também as regiões teloméricas na parte de baixo dos cromossomos, tá bom? Vale ressaltar que o cariótipo humano é formado aí por 46 cromossomos. Deixa eu escrever aqui. Nós falamos isso, né? 46 cromossomos é igual ao cariótipo humano. Tá bom? Agora, é só 46 cromossomos que existem em todo ser vivo? Não, pessoal. Vai variar de espécie para espécie. Nós, seres humanos, temos 46. O cachorro vai ter aí outro tipo de cariótipo, outra quantidade, né, no seu cariótipo. O inseto vai ter outro, um tatu, enfim, dependendo da espécie animal ou espécie de ser vivo no geral, vai apresentar um determinado cariótipo, beleza? No nosso caso, como eu falei, o nosso cariótipo é 46, nem mais e nem menos. Se for menos ou mais, você pode apresentar algum tipo aí de anomalia ou um tipo de doença, uma síndrome, tá bom? Nesse caso, mais não quer dizer melhor e nem menos quer dizer necessariamente pior, mas você pode apresentar algumas características marcantes. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão. Vamos lá agora para a nossa atividade de sala.
isso aí, então. É isso aí. Eu comecei um pouco antes. É isso aí, então, pessoal. Agora a gente vai para a nossa atividade. Eu creio que você não teve, né? Depois desse tempinho aí que nós tivemos para você fazer atividade, eu creio que você não teve muito mistério, não teve muita dificuldade, até porque é um assunto, para mim, muito suave, né? Não é porque é para mim, professor, mas eu acho um assunto muito tranquilo de ser entendido. E é muito importante que você entenda esse assunto, porque a próxima aula vai ser muito baseada nos conteúdos que a gente viu agora, né? A construção do conhecimento da próxima aula tem muito a ver com essa base que você está tendo nessa aula aqui, tá bom? Espero que você consiga assimilar bastante aí, assimilar com facilidade, porque na próxima aula vem mais coisa, tá bom? Vamos lá para a nossa atividade. Número 1. Bom, no número 1, a gente tem o seguinte: o núcleo, que é uma região da célula delimitada por membrana, encontramos o material genético do organismo. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome dado às células que possuem núcleo definido. A. Células autotróficas. B. Células heterotróficas. C. Células eucarióticas. Células procarióticas ou células unicelulares. Bom, pessoal, essa aqui ela tem alguns absurdos, assim, digamos. Ou seja, que é muito fácil de você identificar as que estão erradas, tá bom? Células autotróficas são células que produzem a própria energia, mas geralmente a gente se refere a seres autotróficos e não a células autotróficas, entendeu? Tanto na parte autotrófica quanto na heterotrófica. Então, nesse caso aqui, não é um tipo de célula. Isso aí está mais se referindo à nutrição dela, dizendo que ela é autotrófica ou heterotrófica. Então, essas duas aí não é, né? Células unicelulares. Células unicelulares está se referindo à quantidade de célula presente no organismo. Nós não queremos saber quantidade, nós queremos saber tipo celular. E aí sim, na C e na D, nós temos dois tipos celulares, que são justamente os dois tipos celulares que existem. As células eucarióticas e as células procarióticas. Agora, só uma delas possui o núcleo definido, tá? Nós falamos isso durante a última aula, nessa aula nós falamos também, tá? Muito fácil. Qual seria aquele tipo celular que tem o quê? Núcleo definido? A eucariótica ou a procariótica? Tá? Se você respondeu letra C, eucariótica, você acertou. Lembrando que o procariótica, pessoal, o próprio nome, né? Pro, quer dizer que ele vem de longe, ele vem primeiro. As primeiras células, tá bom? Então, nesse caso aqui, não é também a D, vai ser a letra C de casa. Tranquilo? Questão número 2. O núcleo celular foi descoberto pelo pesquisador escocês Robert Brown, que o reconheceu como componente fundamental das células. O nome escolhido para essa organela expressa bem essa ideia. A palavra núcleo, de acordo com o dicionário brasileiro, significa centro ou parte central. A respeito da constituição e função do núcleo celular, julgue as afirmativas como falsas ou verdadeiras. Tá. O núcleo só é... Deixa eu ver. O núcleo, ele só é encontrado em células eucariontes, portanto, as bactérias não apresentam essa organela. Verdadeiro. O núcleo abriga o código genético das células, uma vez que dentro dele se encontram os cromossomos que contêm as informações genéticas. Verdadeiro. 3. A carioteca é um envoltório nuclear que impede a troca de qualquer tipo de material entre o núcleo e o restante da célula. Isso aqui é falso, pessoal. Tá?
Por quê? Até aqui ela é certa, ela é um envoltório nuclear. Legal. Mas quando ela diz que a carioteca impede a troca de qualquer substância, né, de qualquer tipo de material com o meio interno e o externo do núcleo, isso aí é mentira, porque a gente viu que a membrana carioteca ela é cheia de poros que permitem ali o contato, né, entre o ambiente interno nuclear e o ambiente externo nuclear, que vem a ser o citoplasma da célula. Tá bom, pessoal? Então, V, V e F. Qual é a questão que tem V, V e F? Tem aqui a D, né? A gente marcou a D, mas pelo que eu estou vendo aqui, tem um equívoco aqui. A C seria também, mas com certeza essa D foi um erro de digitação minha na hora que eu estava fazendo, tá? Mas a questão certa aí é V, V e F, oficialmente a letra D. Beleza, pessoal? 3. Observe a figura a seguir, tá? Que representa um cromossomo, e depois responda a questão proposta, no caso, né? Então, tem aqui um centrômero, parte A e parte B. Qual a classificação quanto à posição do centrômero, né, desse cromossomo? Bom, a gente pode pensar o quê? Que esse centrômero, ele está numa região perto, né, dos telômeros do cromossomo, tá bom? Então, ele está mais para perto da ponta do cromossomo do que para perto do meio, tá? Então, esse cromossomo a gente chama de acrocêntrico, pois apresenta centrômero bem próximo à região terminal. Beleza? Então, essa é a questão 3. E se eu perguntasse como é chamado, né, a estrutura B? A gente poderia chamar de cromátide, né? Ela é uma cromátide. A gente tem que entender que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, tá, pessoal? Mas sempre que a gente olha, a gente pensa que é uma estrutura só, um X só, né, formando uma estrutura só. Não. Aí são 2 cromossomos que estão unidos pelo centrômero. Tá? E nesse caso aqui, esse cromossomo é acrocêntrico. 4. Qual é o açúcar encontrado no DNA? Quais os 4 tipos de bases desse ácido? Isso aqui é fácil, pessoal. Tá? Nós temos... lembra que eu falei assim? Dependendo do açúcar que tiver no nucleotídeo, vai me dizer se esse nucleotídeo corresponde a uma molécula de RNA ou DNA. Se a pentose, que é o açúcar, for uma ribose, ela vai ser um RNA. Se o açúcar for uma desoxirribose, vai ser um DNA. Logo, então a resposta da pergunta é o seguinte: qual é o açúcar encontrado no DNA? Desoxirribose. Está aqui a resposta. Quais os 4 tipos de bases desse ácido? Adenina, timina, citosina e guanina. Tá bom? Eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Vou aproveitar aqui essa parte branca aqui dessa questão, que fala de base nitrogenada, e vou fazer um exercício aqui, né, na prática com vocês. Vou pegar aqui, letrinha diferente, tá? E vou desenhar aqui... Tá. Aí vamos supor que eu estou pedindo no exercício para vocês completarem. Lembra que o DNA é uma dupla fita. Então, ele tem uma fita como modelo e automaticamente eu preciso montar essa outra fita, porque o DNA é uma dupla fita. E lembra que essa ligação vai ocorrer pelos nucleotídeos e suas bases nitrogenadas? Então, se em uma fita tem uma base nitrogenada, uma determinada base nitrogenada, na outra vai ter aquela que se liga com essa base nitrogenada. Então, vamos lá. Quem é que se liga com a adenina? Vou fazer até com outra cor. Quem se liga com a adenina é a timina. Quem é que se liga com a timina?
É adenina. Quem é que se liga com a timina de novo? Adenina. Quem é que se liga com a citosina? Guanina. Quem se liga com a guanina? Citosina. Quem se liga com a adenina? Timina de novo. Com a citosina, guanina. E com a citosina de novo, guanina. Entendeu? É isso que você... É sobre essas ligações que eu falo. É sobre isso aqui, ó. Toda vez que uma fita do DNA tiver uma determinada base nitrogenada, na outra fita vai ter a base nitrogenada que corresponde àquela que está na fita molde, ok? Se em cima tiver A, embaixo vai ter T. Se tiver T, vai ter A, e assim por diante. Então, isso aqui é no DNA. Agora, para você entender o RNA que eu falei, vamos supor que isso aqui é uma fita de DNA, que está codificando uma fita agora de RNA, tá? Agora é um RNA esse aqui de baixo, beleza? Lembra que no RNA, onde seria timina, agora não vai ser mais timina, vai ser uracila, tá? Então, a adenina se liga com quem? Com a timina. Mas como se trata de um RNA, não vai ser timina, vai ser uracila. A timina vai continuar se ligando com a adenina, tá? E as outras ligações vão ser todas iguais. Só que, ó, o A agora que apareceu de novo, ele não se liga com timina. Ele se liga com a uracila. E assim por diante. Você entendeu? Quando eu digo que no lugar da letra T vai ter a letra U, quando se trata de RNA, é sobre isso que eu estou falando. Tá bom? Então vamos para frente. Acabei dando uma aula a mais aqui, viu, nessa questão. Vamos lá. Se liga no Enem. 5. Dos constituintes celulares a seguir relacionados, qual está presente somente nos eucariontes e representa um dos critérios utilizados para distingui-lo dos procariontes? O que está escrito aqui nessas alternativas que a gente usa para diferenciar procarionte de eucarionte? Seria o DNA? Seria membrana celular? Seria ribossomos? Seria envoltório nuclear? Seria o RNA? Não. Ó. DNA e RNA não seriam porque eles são ácidos nucleicos e isso tem em todo ser vivo. Tá? Então, eles não servem para diferenciar. Membrana celular, todo ser vivo vai apresentar. Tá bom? Ribossomos tem ali. Ele não é o que diferencia, até porque ele tem nos procariontes e também tem nos eucariontes. O que uma célula tem e a outra não tem? É o envoltório nuclear. A eucarionte tem e a procarionte não tem. Então, é isso que serve como parâmetro. Então, logo, letra D de dado. Beleza? Então, se você vê a palavra núcleo, envoltório nuclear, membrana carioteca, todos esses é como se fossem sinônimos um do outro, tá bom? Eles vão servir para você entender a mesma coisa. Até porque o Enem, olhando aqui para mim agora, até porque o Enem, às vezes, ele vai procurar te confundir. Né? Ele não vai trazer mastigadinho. A membrana carioteca, o núcleo, muitas vezes ele vai vir. O envoltório nuclear de uma célula, né? Ele já vem falando, quando envoltório nuclear quer dizer que é uma célula procarionte ou eucarionte. Quer dizer que é uma célula eucarionte, entendeu? Então, o teu conhecimento ele vai te fazer perceber a malícia da questão. Quando ele te diz, quando ele fala sobre envoltório nuclear, não precisa mais você saber se é uma bactéria ou eucarionte. Não, envoltório nuclear, então, é eucarionte. Não se trata de um procarionte nessa situação. Né? Então, o contexto da história, ele pode tentar te levar para uma situação, mas uma informaçãozinha que está ali faz você entender toda a malícia e, de repente, matar a charada do que ele está pedindo ali, né? Do que ele está querendo. Beleza, pessoal? Agora, se liga. Na próxima aula, é o que eu falei, é muito importante o que você prestou atenção aqui, vai ser muito importante para você entender a próxima aula, né? Que a gente vai falar sobre algumas ações que são realizadas ali envolvendo o material genético, né? O DNA e RNA. Beleza? Tamo junto? Vamos lá, vamos para a próxima.